Visto de Fora. Sejam bem-vindos ao Visto de Fora, o espaço onde analisamos os temas que marcaram a semana na atualidade europeia e também nacional, com Begonha Inigas e Olivier Bonamici, numa manhã de bom tempo, sol, temperaturas elevadas, convidaram um passeio, uma ida à praia. Antes de mais, que sugestões é que deixam a quem nos ouve perante um cenário tão convidativo? Posso começar eu? Sim. Muito bom dia e bom fim de semana para todos. Olha, eu estou, como sabem, em Santiago de Compostela. Aqui temos um tempo ótimo e eu não sei se vai dar, neste caso hoje, se calhar amanhã, para dar um passeio pela praia. Mas sabem o que vou fazer? Eu vou dar um passeinho por Santiago, pela parte velha de Santiago, que está cheia de peregrinos, e depois vou fazer uma coisa muito espanhola, que é beber ou tomar um aperitivo. É dizer, por exemplo, um vinho, uma imperial, com umas tapinhas, por exemplo, que é o que acham? Muito bem. E Não tu, está Olivier? mal, não é? Não, nada mal, nada mal. E tu, Olivier? Sim, bom dia. Bom dia. Bem, eu vou para Sesimbra este fim de semana, portanto, a beira-mar, passar um belo dia à beira-mar. E hoje admito que é uma coisa ao almoço que eu vou fazer, que é, todos os anos eu como um arroz de lamprey com os meus amigos, portanto é uma iguaria que eu adoro, custa uma fortuna, não pago eu, portanto isto é ótimo, ainda melhor. É um amigo meu que me convidou e é uma coisa brutal, porque temos o bavette, não é? Temos o vinho verde tinto, mágico do norte, e depois o arroz de lamprey. Portanto, vai ser comer lampreia e aproveitar do mar. Não é mau. Não é nada Mas mal, nada mal. não fazer exercício, é só comer. É dizer, Não, pelo o menos exercício é anda um comer, o bocadinho, exercício é dizer. comer. Exatamente. Muito bem, meus caros, estão assim lançados os vossos planos para um fim de semana com bom tempo, para aproveitar estes dias de descanso. Vamos agora avançar para a análise aos temas europeus que dominaram a semana neste Visto de Fora, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Viragem na Hungria, Péter Magyar derrubou Viktor Orbán numa vitória expressiva, pondo fim a 16 anos de poder do primeiro-ministro, que ficou conhecido como o aliado mais consistente da Rússia na União Europeia. Olhando para o impacto que isto pode ter nos 27, qual é que pode ser, Olivia, começo por ti, qual é que pode ser o efeito Magyar em dossiês sensíveis e desde logo pensando na questão ucraniana? Sim, eu acho que não podemos exagerar as consequências de uma eleição que é num país para o resto da Europa, não é? Portanto, é a fotografia de um país. Eu diria, antes de tudo, que é de facto uma excelente notícia para Kiev. E é tão raro ter boas notícias para a Ucrânia que é preciso salientar isto. Porque do que se tem lido o novo primeiro-ministro da Hungria, é que vamos ver se as relações com a Ucrânia vão ficar assim completamente diferentes do que era com o Orbán. Uma coisa está certo. No que diz respeito ao empréstimo o dinheiro que tanto precisa à Ucrânia, não é? Nesta guerra com a Rússia, pelos vistos, esta mudança de regime vai ajudar Kiev. Portanto, para isto, neste caso, é uma excelente notícia. E outro ponto, claro, que é uma derrota inacreditável e notória do laboratório europeu do iliberalismo, não é? Que fragiliza o Estado de Direito e é, de facto, uma enorme derrota para este laboratório à escala europeia. Esta semana ouvíamos alguns especialistas dizendo que o resultado destas eleições deixou Vladimir Putin preocupado e Donald Trump furioso. Begonha, podem vir estragos para a União Europeia ou uma tentativa de algum tipo de retaliação por parte destas duas lideranças que eram muito próximas de Viktor Orbán? Temos de ter em conta que o resultado das eleições na Hungria, a vitória do Magyar, é sem dúvida uma enorme, grande derrota para Orbán, não só para Orbán, também para o Trump, para o Putin, para Xi Jinping, para a China também. Porque Orbán formava parte deste círculo, desta nova aliança, por fora da nossa União Europeia e do que era a parte, digamos, ocidental, para tentar precisamente esta órbita de populistas. Portanto,
Para a Europa, isto é uma excelente notícia, é mesmo boa, mas para eles, para o Trump, para o Putin e para o Xi Jinping, é uma grande, grande derrota que vamos ver com o tempo, porque vamos ver também o Mayer como é que governa, porque também temos de lembrar que o Mayer vem também da órbita do Orbán. É verdade que é demócrata, é verdade que é da parte, digamos, máis conservadora da Unión Europea, máis europeísta. Portanto, vamos ver como ele reaxe cando tiñamos reunións ou surxan as novas reunións e hipóteses de acordos na Unión Europea, a ver se a Hungría vai ficar sempre como o irmão o fillo que sempre diz que non, ou vai ser depois de tantos anos, mais um aliado fiável. Sim, Isto veremos vai como é que vão ser os futuros conselhos europeus. Já agora, deixem-me perguntar-vos, esta saída de cena de Orbán, no caso europeu, que efeito é que pode ter para as direitas na Europa? Begonha, continuo contigo e depois quero também ouvir o Olivier. Pois eu penso que pode ser, isto é positivo para os demócratas, é positivo para os partidos de direita realmente da Europa, da direita tradicional. Isto é moito bom, porque reafirmar a direita tradicional. Mas para os partidos populistas, porque dentro do arco da Unión Europea, os diferentes partidos, non é, que están representados dentro do que é o Parlamento Europeo, temos os da órbita populista. Entón, para os partidos da órbita populista, extremista, isto é unha derrota, isto non é bom, mas para a direita tradicional é moito bom, porque é máis un aliado para o Partido Popular Europeo, portanto é máis peso para o Partido Popular Europeo. Eu, sem dúvida, o vexo positivamente. Olivier, e tu, que efeito é que isto pode ter nas direitas, sendo que há diferentes direitas na Europa? Sim, eu diria que eu acho que é um pouco cedo para dizer se vai haver ou não consequências a nível europeu. Eu não sei porque, por exemplo, sei lá, o futuro país que vai a voto, ou seja, em breve vai haver a Itália, vai haver a França também. Eu não estou a ver assim uma consequência direta da derrota do Orbán, por exemplo, numa eleição francesa. Eu acho que é mais a questão de uma derrota pela Vladimir Putin e indiretamente também do Donald Trump, com a vinda do G. Vance, que é, hoje em dia, quando Trump dá-te o teu apoio, é quase o beijo da morte. Um beijo envenenado. Eu acho que é mais isto, na minha opinião. Bem, falando agora, e por falar em Donald Trump, vamos olhar também para as declarações do presidente norte-americano a propósito da guerra com o Irão, e nomeadamente as polémicas declarações de Trump sobre o Papa Leão XIV, que geraram uma onda de choque entre as lideranças europeias, uma delas em Itália, até próxima de Donald Trump, com Giorgia Meloni, dizendo-se chocada com as afirmações do presidente americano. Olivier, é mais um sinal de que a Europa interpreta este comportamento de Trump como uma necessidade de desamarrar da dependência americana? Sim, no caso de Meloni, eu acho que é super interessante. Porquê? Porque há alguns jornais europeus que falam disso, eu acho que é um pouco exagerado. Eu digo que é uma espécie de aproximação entre Madrid e Roma. Eu acho que é um pouco exagerado dizer isto. No entanto, não deixa de ser curioso que há, de facto, um discurso de crítica sobre Israel e sobre os Estados Unidos de Pedro Sánchez e de Meloni agora, que suspendeu um acordo de cooperação de defesa com Israel, por um lado. Foi crítica em relação à questão do Papa, do outro, e crítica ainda sobre a situação, a guerra do Irão. Eu diria que na Europa, e falando destes dois países, porque eu acho que são dois casos mesmo interessantes, Espanha e Itália, existe uma opinião pública fortíssima contra a guerra no Médio Oriente. E cada um deles, não sei se é por razões eleitorais, eu acredito que não, porque nós não podemos dizer sempre que há um líder político de uma coisa por razões eleitorais. Não, eles acreditam mesmo, tanto Meloni e Sánchez, que eles são contra a guerra, não é? Agora, claro que isto, o facto da opinião pública espanhola e italiana serem claramente contra, é isso que acontece. E no caso de Meloni, o que é ainda mais interessante do que Pedro Sánchez é que ela é uma aliada ideológica, era uma aliada ideológica do Trump, só que lá está, o Trump é
tão exagerado, tão radical, que até começa ela a pensar, mas espera aí, até se ataca o Papa. E atacar-se ao Papa em Espanha é uma coisa, mas na Itália é outra, não é? E na Itália, Meloni fala do Papa desta forma, com uma grande arrogância por parte de Donald Trump, claro que tem consequências. E cada vez mais, vamos ver, tenho certeza, já tínhamos dito aqui, elementos da extrema-direita europeia se distanciar da extrema-direita norte-americana. Begonha, e Sim. o que pensas tu? Ultrapassaram-se aqui os limites nestas críticas de Trump ao Papa e como é que olhas para a reação europeia a estas polémicas? Primeiro teño de dizer que temos un Papa excelente. É dizer, se alguén duvidaba, e concordo con o meu colega Olivier, que xa disse isto semana pasada, temos un Papa que se alguén duvidaba dele, non é? É valiente, é coraxoso, porque até ontem dis e criticou os tiranos que gastan billoes en guerras, ok? E tamén criticou aos tiranos, os gobernos precisamente que están agora mesmo a dominar o mundo con esta tiranía. Por tanto, está a ser super valiente, mas eu acho, e coraxoso, como se dice en portugués, mas eu acho que alén de todo iso algo está a mudar. Porque o facto de ter tregua, que é unha excelente noticia no Líbano, a tregua que se anunciou pasada noite, é verdade que o Donald Trump quer vender ao mundo, o primeiro que diz, como unha vitoria dele diplomática, ok? As dúas treguas, no Irán e tamén no Líbano. Mas pensemos isto, con estas declarações contra o Papa, con estas declarações tamén a criticar a Meloni e a Meloni a se impor un bocadiño e non ficar presa da loucura do Trump, algo está a mudar. O Trump está a ficar máis sosiño, e está a ver que se esta guerra non finaliza o antes posible, é preso neste momento dun problema brutal, porque esta guerra xa ten uns contornos brutais e que nos están a afectar a todo o mundo. Por tanto, unha aliada como a Meloni, que era unha grande aliada, e alén Italia é grande aliada dos Estados Unidos, que estáse a separar xa dele e que está con coraxe a dizer que non concorda con estas críticas ao Papa e que xa líderes que son do seu lado, que eran do seu lado, que están a ficar xa mesmo fartos destas locuras. Muito bem. Por tanto, eu estou com esperança, sinceramente. Muito bem. Vamos então avançar neste Visto de Fora. Fechamos a página dos temas europeus neste programa, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Na atualidade nacional, uma citação de Cristina Ferreira, apresentadora da TVI, cujas declarações esta semana levantaram polémica a partir de um caso que está em julgamento, de uma alegada violação a uma adolescente de 16 anos em Loures, que envolve 4 influencers. Cristina Ferreira disse que no meio da adrenalina do momento ninguém ouve, ninguém entende o apelo para parar a situação de abuso. Vale a pena lembrar que a apresentadora emitiu um comunicado em que diz que condena o abuso, rejeita qualquer justificação e que as suas palavras foram em contexto de debate e não uma opinião pessoal. Certo é que, meus caros, a reação nas redes foi viral. Begonha, começo por ti. Este comunicado põe fim à polémica? Eu acho que não. Non põe fin para nada, e aínda que Cristina Ferreira, porque temos de lembrar que é acionista tamén do canal de televisão no que traballa, ok? Além de que este canal de televisão tiña tamén emitido un outro comunicado a proteger a súa acionista e a súa empregada, ok, Estrela. Eu acho que non. Os ataques non van mesmo a parar por enquanto. A indignação das persoas, non só das mulleres, sino das persoas en xeral, está a ser moito grande, porque estamos a falar tamén dos propios colegas tamén xornalistas, porque temos neste momento, acho que xa ultrapasadas 3.300 queixas
na entidade reguladora da concorrência, é dizer, temos moitas queixas até tamén e moitas críticas por parte de colegas nosos, ok? E varios artigos de opinión nos xornais portugueses, até na Renascença tamén varios podcasts e tal, a falar sobre este tema. Por qué? Porque isto non se pode dizer así, é dizer, é que vamos ver, a Cristina Ferreira é muller, e como muller é que se por tamén do lado dos atacantes, é dizer, é dar por feito que esta muller consentiu. Mas vamos ver algo que está a ser investigado. Primeiro temos o suposto de inocencia. Non podemos falar os xornalistas con tanta facilidade a opinar sobre algo que non se coñece e, além de todo iso, a se pôr de lado dos atacantes, os supostos atacantes, a dizer e a desculpar. No fundo, a normalizar Claro, um comportamento que é reprovável a todos os títulos. Se a partir do suposto de que esta muller debe de pasar pelo tamén, que é moito difícil, e eu non gostaba de pasar por algo así, non só pela violação, sino tamén por ter de denunciar, ter de explicar, ter de avanzar con todo isto. Iso non é nada fácil. Iso faz alguén que está a sofrer mesmo. Olivier, foram ultrapassados os limites aqui, um comunicado não chega para apagar esta polémica? Eu, para mim, enfim, fiquei revoltado quando com isto tudo, ultrapassa tudo. Enfim, para mim é uma loucura isto. O que é que eu posso dizer para sendo bem educado na minha resposta? Eu diria que estas declarações, na minha opinião, não podem levar à impunidade. E quando eu digo isto, não apenas uma multa. Tem que ser muito mais do que isso. Mas muito, muito mais do que isso. Estás a sugerir que o caso chegue aos tribunais? Estou a dizer, eu acho que fui claro. Não pode levar à impunidade. Depois as medidas são tomadas ouvindo as pessoas e tudo, mas não pode levar à impunidade. Tu não podes dizer tudo o que te apetece. Mas em que sociedade estamos a viver, onde podemos dizer tudo o que nos apetece? Mas o que é isto? Não foi o caso, mas imagina que eu apelo ao crime. Então, mas eu posso dizer o que me apetece? Claro que não. E ali vou falar de uma outra entidade que para mim é um problema grave, que é a ERCA, a Alta Autoridade para a Comunicação Social. Porquê? A ERCA tem que ter mais poder em Portugal, absolutamente. Só que eu sei porque é que não tem. Tem a ver com a censura do Salazar. Esta é a ideia que há em Portugal, que não pode ser censurado e não pode ser duro contra a comunicação social. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que o problema em Portugal é exatamente o contrário. É uma ERC que não é forte. Exatamente o contrário. Bom. E depois, além disso, a Begonha disse muito bem, mas eu sou contra, mas isto não sei o que pode dizer a justiça ou mesmo um governo. Mas o que são estes programas de casos que julgam os casos criminosos? Às vezes nem foram julgados. Então tu vais dar a opinião, 3, 4 pessoas a falar, eu acho que o homem matou assim. Pois, isso arrasa aquele princípio fundamental da presunção de inocência. Não, mas é inacreditável. E depois está, onde está a ERCA? Mas é inacreditável. Ou seja, num canal mesmo privado, tem que haver um controle público do que é que tu falas. Portanto, são pessoas, existe a presunção de inocência, não é? Há um caso que não é julgado. Mas como é que isto? Vais falar da vítima desta forma? Vais falar dos agressores desta... Não! O caso anda a ser julgado. Eu falo por mim, sou a favor do desaparecimento dos casos dos programas de casos criminosos, que falam do caso de criminosos, sobretudo parece uma tertúlia aberta de um cafezinho de manhã. Isto é inacreditável. Não, mas para mim é inacreditável. E, portanto, voltando a isto, tem que haver um enquadramento mais forte a um nível legal, porque são as vítimas, neste caso, que podem se sentir desacreditadas, não é? Como dizem muito bem a Pava. Meus caros, vamos avançar muito rapidamente, Begonha, para terminar. Só uma coisa, que a entidade reguladora para a comunicação social agora vai ter de tomar cartas no assunto. Eu acho que vai haver um antes e um depois de todo isto. E a mim o que mais me choca de todo isto é que, precisamente, uma pessoa como a Cristina Ferreira, que é mulher, que parece moderna, que parece uma pessoa, enfim, aberta, aliás,
e que tenha este tipo que pense assim e que transmita isso, porque ela tem um compromisso e tem uma obrigação, como pessoa mediática que é, de cara também aos seus ouvintes, aos seus televidentes, qualquer pessoa que tenha uma projeção social tem de ter também certo cuidado com as suas opiniões. E as pessoas também erramos, Claro. mas isto não é justificatório de nada. Begonha, Olivier, vamos avançar agora para o famoso índice de tugalidade. Índice de Tugalidade. Há pouco falávamos de Hungria, de Viktor Orbán, e vamos, neste índice de tugalidade, falar de doçaria. Vocês sabem o que são os doces húngaros, certo? Sim, Sim. certo. Sortido sim, húngaro. sim. Agora, qual é a origem do doce húngaro? Ah, não, isto não sei. Não sabem. Tem alguma coisa a ver Em com a Hungria? Portugal, pois seria o Império Austro-Húngaro. Não sei. Tem a ver. Mas tem alguma coisa a ver com a Hungria? Será que nós por cá nos inspiramos neles para criar esta iguaria da doçaria nacional? Ah, não sei, não. Pois Bom. pode ser, não é? Porque se chama assim, mas não sei, se calhar isto tem trampa, não Bem. sei. Não tem grande armadilha, não. Bom, apesar do nome, as bolachas húngaras, ou simplesmente os húngaros, não têm uma origem conhecida na Hungria. São um doce, aliás, praticamente desconhecido na Hungria. É uma adaptação popular em Portugal de biscoitos amanteigados com chocolate. Eventualmente inspiraram-se em tradições da pastelaria austro-húngara. Lá está, como dizia a Begonha. O exemplo são os Linzer Stangerl. É assim que se chama o doce aproximado da bolacha húngara. Esse sim existe na Áustria, existe também na Hungria, mas nós por cá adaptamos essa bolacha, esse doce para simplesmente húngaro em Portugal. É essa a origem do doce húngaro, que não tem nada a ver com a Hungria. Ou pelo menos a sua origem nada tem a ver com a Hungria. Já sabemos agora. Exatamente. Aí está sabemos. o índice de tugalidade desta semana, com sabor a chocolate. Índice de Tugalidade. A chocolate e a bolacha amanteigada, que sabe sempre tão bem. Então, pela manhã, com um cafezinho, vai mesmo muito bem. Meus caros, vamos então ao positivo e negativo da semana. Begonha, comece por ti com o teu negativo da semana. O negativo, sin dúbida, as declarações, son sin dúvida as declarações da Cristina Ferreira. Olla, de verdade que parecem-me muito graves. E depois o poder, também, além destas declarações, que insisto, todos podemos nos enganar, em algum momento, todos somos humanos, mas é muito importante neste caso ser humilde e ter também muito cuidado com este tipo de opiniões que são tão sensíveis. E depois, também o poder dos influencers. Porque, atenção, os youtubers, para os nossos filhos e as nossas filhas, é um papel brutal. E que não, nós temos de pôr também do lado dos jovens que olham para estes outros jovens que muitas vezes não estão nem formados, que estão a ganhar imenso dinheiro e que são do pior, muitas vezes, outras vezes não, são pessoas formadas, mas que estão a confiar neles cegamente. E isso é um problema muito grave. Isso sí que se deveria também regularizar e controlar. Eu penso que se deveria controlar mais. Olivia, o teu negativo. O meu negativo não é bem um negativo, porque não consegui encaixar nem no negativo nem no positivo. Eu já falei aqui da panca, uma coisa muito estranha que os portugueses têm com os atacadores desfeitos. Ou seja, eu não conheço nenhum outro país, ou quando tu tens os teus sapatos e os atacadores estão desfeitos, toda a gente te chama a atenção. Olha, cuidado, atacador, cuidado, os atacadores, cuidado, atacadores. Bem, isto adoro, sempre fez sorrir. E no outro dia, juro, estava numa reunião de condomínio de 10 no meu prédio e os meus sapatos tinham os atacadores desfeitos. Eu juro, nunca na minha vida ouvi tantas pessoas ao mesmo tempo chamaram-me a atenção sobre os sapatos. Toda a gente ali, olha, cuidado, os atacadores, cuidado, os atacadores. Podes tropeçar, podes cair, não é? Exatamente, mas isto é genial, é o único país
do mundo que eu conheço que te chama a atenção por causa do atacador das feiras. Isso é genial. É genial. Adoro. Isso até acaba por ser positivo, num certo Claro que sentido. é isso, não é? é por isso. Mas o outro positivo, nem é negativo nem positivo. Pronto, é uma particularidade portuguesa chamar sempre a atenção das pessoas com os atacadores. Já lá vamos então ao teu positivo, Olivier. Agora o teu, Begonha. Qual é o teu positivo Sim. esta semana? Eu vou falar de comida. Não vai ser só Oliveira a falar da lampreia e arroz de lampreia. Olha, para mim o positivo... Não me digas, o vais falar de positivo comida. Agora que pronto, que eu estou a trabalhar na Galiza, mais outra vez, pois realmente é voltar à hora do café, ok? A hora do café, mas não, esse café já não está acompanhado por algo doce, como acontece em Portugal. Falávamos antes dos doces húngaros, pois eu vou falar do que acompanha o meu café das 11 aproximadamente aqui em Santiago, e é os dias de trabalho. E, por exemplo, tu vas beber um café e te põem grátis, um piso de tortilha, ou te põem um piso com presunto, ou te põem, se quiseres também algo doce, ou algo de lacón, que é um tipo também de ensido, ou te põem queijo com pau. É dizer, tudo isso grátis, acompanhar o café. Portanto, é um hábito que eu gosto muito, é um costume que eu gosto muito, porque dá energia, ok? Em Portugal é doce e aqui é salgado. E então voltei a ter este costume que é tão bom e, sobretudo, que saibam os nossos ouvintes, é grátis. Pagas ou pedes uma meia de leite ou um café e com isso perguntam, que é o que quer? Um pincho salgado ou um pincho doce? Muito e tudo sugestivo. por esse preço. Muito É sugestivo, bom. muito sugestivo. Olivier, o teu positivo. Um positivo tem a ver com uma bebida que não é portuguesa, mas que é muito consumida em Portugal, que é a caipirinha. E achei genial. No outro dia, eu estava sentado numa esplanada na Caparica e aparecem três turistas ingleses que pela primeira vez pedem uma caipirinha. Então, é genial. Eles estão lá, observam, dizem, olha, isto acho que vai ser para o meu... Então, eu estava com um livrinho, estava a apontar tudo para o visto de fora. E há um que diz, ok, please, one caipirinha. Ok, primeira caipirinha, tranquilos, tinham na casa dos 30 anos, os três. Passado meia hora, another caipirinha, please. Segundo caipirinha, e eu estava a pensar, agora eu quero ver, será que vão se levantar, vão pedir uma terceira? E, passado meia hora, eles pedem a terceira. E então bebem a terceira, e depois há um que se levanta, e eles basicamente iam-se embora. Bom, e um se levanta, adorei, ele levanta-se e diz assim, oh, uau! Eu ouço assim, e ela, oh, uau! E depois ele acrescentou, let's sit down. Novamente sentados. Eles não conseguiam. De repente apanham um pequeno choque caipirinha, não é? Para quem faz isto, sempre a beber com moderação, recordando isto, mas quem, de facto, já passou por isto, na caipirinha é muito rápido o efeito, não é? Sim, e sobretudo sim. quando há calor, tu estás com os teus amigos, tu bebes 2 ou 3 e rapidamente sentes o efeito, e por isso adorei ver os ingleses que de repente levantam-se e sentem-se de novo para acalmar o efeito. Eles estão habituados a outras coisa bebidas, não é? Outras bebidas. Exato. Uma caipirinha é sempre um pouco mais Há uma violento. coisa importante, que a caipirinha tem muita, eu gosto muito, mas tem muito açúcar, e por isso é muito importante quando se bebe acompanhar por algo salgado ou por algo sólido, porque senão é horrível, se não ficas bébedo, mas bébedo... E o açúcar terrível. potencia o álcool, não é? O açúcar potencia o álcool. Muito mais. É isso, muito mais. mais. Meus Sim, caros, sim. é o ponto final neste Visto de Fora com Begonha Inigas e Olivier Bonamici, parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Regressamos na próxima semana. Um bom fim de semana para vocês. Obrigado. Bom fim de semana. Tchau. Visto de Fora.